Mas eu quero meditar com os irmãos e contar um pouco da minha vida. E eu quero usar aqui alguns versículos bíblicos, mas eu quero ler junto com os irmãos no livro de Jó, capítulo 14, e o versículo 7 em diante. Quem achou pode dizer amém. A palavra de Deus diz assim: porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará, ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão. Ainda assim, através do ardor da água brotará e dará galhos como uma planta. Amém? Igual eu estava dizendo para os meus irmãos, para mim chegar aqui hoje, irmãos, para mim estar aqui agora no púlpito, para mim falar da palavra, dar um testemunho, falar daqui do Evangelho de Cristo, só o Senhor sabe o que passei, o que que a minha família passou junto comigo. E isso Deus abençoou, né? Essa semana que passou, Deus abençoou a gente que esse terno aqui, né? Um dia antes eu tinha orado a Deus ali sozinho, falando com Deus, referente a isso. E no outro dia, eu fui ali na lojinha, né? Que toda honra a Deus pertence, toda a glória. E nessa loja ali eu recebi esse presente da parte de Deus, usando o irmão que está aqui, né? Que congrega com a gente. Deus confirmando ali a oração que a gente fez nos pés dele. Mas Deus sabe o que passei, irmão. Deus sabe o que nós passamos, eu e minha família, para chegar até aqui, para chegar aqui nesse púlpito, para me falar, para me pregar, para me falar da palavra de Deus. Aqui no capítulo 14 de Jó ele vem falando referente à pequenez do homem, falando sobre que o homem é pequeno, que o homem ele pode achar muitas das vezes que ele é, mas ele não é. E muitas vezes o homem achando que ele é, ele se estriba no seu conhecimento, ele se apoia naquilo que ele sabe, e ele acaba sendo decepcionado, se frustra e acaba quebrando a sua cara. Muitas das vezes a gente, quando está na casa de Deus, na presença de Deus, Deus ele está nos abençoando, Deus está na nossa vida, mas a gente deixa o Senhor, a gente deixa de confiar em Deus, deixa de confiar no que o Senhor, na promessa que Deus deu a gente, que Deus prometeu para a gente, e acabamos confiando no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, e a gente acaba se frustrando, e muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo, e a gente acaba indo para o mundo, porque esquece de olhar realmente para aquele que nós temos que olhar. Todos que estão aqui nessa noite, você veio para a igreja porque você olhou para Jesus. Porque você olhou para Jesus. Se você parar de olhar para Jesus, se você parar de focar os seus olhos nele e começar a olhar para o que está acontecendo à sua volta, você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você não vai permanecer. Então não tire os seus olhos do Senhor. E Jó, ele fala de uma pequenez do homem. E se o homem cair, se o homem vacilar, é que nem essa árvore, ela pode cair, e se ela cair, os seus troncos, os seus galhos, por muito tempo, ele vai apodrecer. Mas só que se passar uma água, ou se a água passar próximo dessa árvore que se cortou, só com o cheiro daquela água, essa árvore ela vai brotar. Essa árvore vai brotar. Porque, irmão, a Bíblia fala que o homem que teme a Deus, o homem que teme a Deus, tudo lhe irá bem. Pessoas se afastam, pessoas elas se vão, mas só que tem pessoas que quando está lá no mundo, ela acredita no Senhor, ela confia em Deus, mesmo nos seus pecados, ela está errando, ela está falhando, mas ela acredita, ela tem ainda uma fé dentro dela ainda, que o Senhor vai resgatar ela. Então, irmãos, quando o Senhor permite que essa água passe novamente próximo dessa árvore, com certeza, com essa fé que ela tem dentro dela, novamente ela vai brotar na presença de Deus. Meus irmãos, eu nasci no estado do Paraná, em uma cidadezinha chamada Tapira. Recém-nascido, com alguns meses, meu pai e minha mãe mudou para uma cidade chamada Mundo Novo, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu fui criado
nessa cidade, no Mato Grosso do Sul, e mais amado pela mãe, rejeitado pelo pai. Não tinha amor de pai, mas sim só amor de mãe. E ainda minha mãe não podia ficar muito em casa porque tinha que trabalhar. E meu pai amava mais a minha irmã e me rejeitava. E aquilo me dava um ver de que se o meu próprio pai não me amava, quem que eu tinha que amar? Quem que eu tinha que gostar? O meu pai, ele tentava me ensinar a ser religioso, me batendo. E quando meu pai me batia, ele usava um facão para me bater. E aquilo me deixava muita indignação. Eu fui criando com a mentalidade, com a visão, com a perspectiva do meu pai, de família. E eu falo para os meus irmãos, quando a gente cresce assim, essa interferência, essa ação muitas das vezes do pai, ela interfere no futuro. Ela interfere no futuro, tanto para construir ou para destruir a vida dessa criança. E com o passar do tempo na frente, eu me tornei um criminoso. Porém, na cidade ainda onde a gente morava, ele batia em mim por me rejeitar e levava eu para a igreja. E quando chegava naquela igreja, eu ia lá naquelas estátuas, e eu chegava naquelas estátuas e falava assim: realmente, se você existe, você vai fazer com que o meu pai me ame, fazer com que o meu pai, pare de bater em mim. Porém, aquilo não acontecia, só aumentava. E eu comecei a perder a crença naquilo e olhava e falava: tá vendo, você não é vivo, você não faz nada. E uma certa feita meu pai fala para mim ler a Bíblia, e eu li a Bíblia. E a Bíblia dizia que deuses de certas nações tinha boca, mas não falava, que tinha olhos, mas não via, tinha mãos, mas não apalpava. E aquilo que eu lia na Bíblia foi mais confirmando que realmente onde que eu estava indo, aquilo não resolvia nada mesmo. Muitas das vezes eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele não vai instalar o dedo e resolver às vezes um problema de família. Deus não vai, mas Deus vai dar a oportunidade para que esse problema seja resolvido na nossa família. Com 14 anos, 13 a 14 anos de idade, trabalhando em um lugar, porque já casei logo cedo. Eu trabalhando num certo lugar, lá tinha um jovem. Esse jovem, ele falou de Jesus para mim e convidou para mim na igreja. E eu falei: cara, eu não sei se eu vou não, certo? Por quê? Porque eu tinha uma imagem e tinha uma informação que meus pais passavam para mim, que ir na igreja evangélica, não era certo você ir naquela igreja evangélica, que aquela igreja era do diabo, que aquele lugar não era certo para uma pessoa que era religiosa. Ele falava isso. Eu era uma pessoa que tinha muito ódio no coração, uma criança, irmãos, que vivia com ataque epilético. Fui diagnosticado com ataque epilético. Então, segundo a Bíblia, isso não é uma enfermidade. Segundo a Bíblia, isso é demônio. Tem a história da Bíblia que fala de um menino que tinha essa enfermidade, que o diabo jogava ele no fogo, jogava em certos lugares, e Jesus, ele foi e repreendeu esse demônio, e essa criança, ela foi liberta pelo poder do Senhor Jesus. Quando eu fui nessa igreja com esse rapaz, um dia que ele me convidou, eu ouvindo aquilo, o irmão falando da palavra de Deus, o Senhor tocou no meu coração. Eu fui lá na frente, levantei a minha mão e aceitei a Jesus. A partir daquele dia, eu não tive mais esse ataque. O Senhor me curou daquele ataque. Porém, quando eu saí daquela igreja, encontrei uns amigos dessa mesma idade e acabei se envolvendo de novo. A Bíblia fala sobre a palavra da semeadura, do semeador, da semente, que cai na beira do caminho, logo o diabo vai e tira essa semente que foi plantada. Aqui, naquele dia, a semente que foi plantada saiu do meu coração. Passou-se mais um ano, eu vim para a cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, porque eu vim para cá para mim trabalhar. Cheguei aqui e me envolvi com um crime, me tornei um criminoso. Meus irmãos, falo para os irmãos, a gente faz planos, a gente faz plano, igual a palavra fala em Provérbios, que os planos são do coração do homem, mas só que a resposta vem da boca do Senhor. A gente faz planos, e a Bíblia diz que se você semear
vento. Se você semear, aquilo que você semear, você vai colher. Não adianta você achar que você vai semear semente de maçã e você vai colher outro tipo de fruto. Você não vai, você vai colher exatamente aquilo que você plantar. E eu digo para os irmãos, a vida de crime, ela destrói, porque ela vai te envolver, ela vai te encandear. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, ela vai te levar a lugares, que eu vou falar uma coisa para você, depois não tem como você mais sair. Entrei para o mundo das drogas, e eu falo uma coisa para os irmãos. Passou-se uns anos, muito sofrimento, vivendo uma vida desgraçada, na vida das drogas, na vida do crime, roubando os outros, fazendo maldade. A minha mãe, minha esposa, foi na igreja, chegou na igreja, a minha esposa falou assim, a minha esposa aceitou a Jesus, a missionária falou assim, ó, Deus me deu uma visão aqui, que viu o teu esposo com as costas cravadas de bala. Minha esposa veio para casa e falou para mim, e chegando em casa, ela falando isso para mim, eu já queria ir lá para saber quem que era, para me tirar a satisfação. E aí a minha esposa me explicou, depois a missionária também, eu fui lá, ela explicou para mim o que Deus tinha falado para ela, porque o diabo tinha uma fúria contra a minha vida, Deus tinha algo para fazer na minha vida, e o diabo tinha querendo destruir a minha vida. A Bíblia diz no livro de aos Efésios, no capítulo 12, que nós vivíamos, irmãos, no mundo, sendo influenciado pelo diabo. O diabo era que dominava as nossas vidas. No livro de Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós vivíamos sobre a influência, diz assim, nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quem que rege as nossas vidas quando a gente está no mundo? Quem que rege as nossas vidas quando a gente está no crime? Não é o Senhor. Não é o homem, é o próprio demônio. O próprio Satanás, ele leva o homem para o mundo das drogas. O diabo, ele engana. Lá no livro de João 10:10 diz que ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. O diabo entrou no jardim do Éden, enganou Eva, enganou Adão, deu um tombo nos dois, que até hoje nós sofremos pelo tombo, que o diabo, ele enganando Eva e Adão, eles tomaram. Irmãos, o diabo, ele engana o ser humano. Ele sabe muitas das vezes o que Deus tem na vida do homem. Deus faz uma promessa. Desde o ventre do ventre da nossa mãe, Deus tem algo para fazer na nossa vida. Satanás, sabendo disso, ele vai lutar incansavelmente para que aquilo não aconteça. Não foi assim quando Deus disse para Eva, da semente da mulher nascerá um, e esse esmagará sua cabeça. O Deus profetiza para Satanás. E o diabo veio de lá até ali em Maria, tentando de um jeito e de outro, impediu que pudesse acontecer. Mas ele não conseguiu, o Senhor nasceu. O Senhor nasceu. Mas quando a gente está nesse mundo do crime, é o próprio demônio que nos influencia, que nos rege. Mas a Bíblia diz em João 8,32, quando você conhece a verdade ela liberta você. A verdade, ela liberta, ela transforma a sua vida. Ela tira a influência, ela tira, a palavra de Deus ajuda com que você saia dessa mentira da vida do crime e coloca você no caminho do Senhor. Eu falo para os irmãos, eu aceitei a Jesus há mais de 23 a 24 anos atrás, se não falha a memória. Nessa época, quando a missionária profetizou isso, eu fui para a igreja, cheguei e aceitei a Jesus. Meus irmãos, falo para os irmãos, pregava a palavra de Deus, ajudava a dirigir os cultos, era uma bênção na mão do Senhor. E falo para os irmãos, passou-se uns tempos, eu fui preso, saí da prisão, vou resumir bastante, saí da prisão, continuei ainda na presença de Deus, evangelizando, pregando a palavra de Deus, e digo para os irmãos, ainda o diabo não deixou eu tranquilo, ele queria de todo jeito destruir a minha vida, tirar a minha vida, mas fora da presença de Deus. Então ele lutava
enquanto eu estava na presença de Deus, para tentar tirar eu da presença de Deus, e por várias investidas que ele tentou, ele não conseguiu. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro capítulo 5, verso 8, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, e está ao vosso derredor, rugindo para mim como um leão, para ver quem possa tragar. Satanás, ele trama, ele monta estratégias e armadilhas para tentar derrubar, ele monta laços para tirar nós da presença de Deus. Ele não brinca em serviço. Satanás, ele não brinca em serviço. Se der uma brecha, ele entra e ele destrói. Eu digo para os irmãos, ele armou um laço, ele montou uma estratégia. Eu lembro que eu estava na minha casa, minha esposa não estava em casa, não tinha ninguém, eu de joelhos dobrados orando, não tinha muita força mais para orar. Deus, ele me mandou sair para fora de casa, na porta da minha cozinha. Deus falou assim, vira à esquerda, conta 3 passos e senta no chão. Eu contei os 3 passos, sentei no chão. Deus falou assim, agora olha para frente. Eu olhei para frente. Nossa cerca não tinha muro nessa época, 20 e poucos anos atrás, eu era um moleque ainda. Na minha frente eu vi um espírito, um homem. E esse homem, em forma de espírito, o formato do espírito tinha a forma de homem. Nele tinha todo tipo de sujeira e imundícia. E Deus falou assim para mim, esse é o espírito do adultério. Esse é o espírito da prostituição. E o próprio diabo falou para mim assim, eu quero ver se você vai passar por mim. Eu vou destruir você. E aí eu levantei dali e fui orar e falar para Deus, Deus, o que pode estar acontecendo? E de todo jeito eu vigiava, todo jeito eu vigiando, mas o diabo, ele lutou de outro jeito. Ele começou a me afrontar na rua da minha casa, e eu não vigiando, o diabo conseguiu me tirar da presença de Deus. E fui para o mundo, cantando esse louvor, igual eu disse para os irmãos, fui para o mundo, e o mundo me enganou. Mas me lembro de uma coisa, que quando a gente estava fazendo um culto de libertação, uma visita de libertação, em uma casa de uma pessoa, de uma mulher que ela estava muito perturbada, ela queria que nós orássemos pelo esposo dela. Quando nós chegamos na casa dela, lá é um centro de macumba, e dentro desse centro, nós oramos para Deus abençoar, libertar a vida dela. O marido dela chegou, e o esposo dela era o pai de santo, e quando nós olhamos para ele, já não resistiu a olhar para a gente, porque quem estava conosco era o Senhor Jesus. Aleluia. Aquele homem caiu de joelho, ou não, o demônio, que estava nele caiu de joelho. Nós começamos a repreender aquele espírito, e repreendendo os espíritos que estavam ali, e uma hora que nós clamando ali com muita perseverança para que ele fosse liberto, o diabo disse assim, eu vou sair, porque eu não resisto o nome de Jesus, mas eu vou falar algo para você, se você sair da presença do teu Deus, eu vou tirar a pessoa que você mais ama. Eu vou fazer você sofrer. E ele saiu. Fui para o mundo. Depois de um tempo, irmãos, não vigiei. Aí volto a essa história que eu estava contando para os irmãos, referente desse laço que o diabo armou na rua da minha casa. E começou a me afrontar ali. Eu não vigiei, acabei indo para o mundo. E no segundo dia que eu me afastei da presença de Deus, eu já ganhei um 38 de presente de um parente, e fui para o arrebento. E falo uma coisa para os irmãos, mesmo no mundo, eu falava ali com o Senhor, mesmo no mundo eu falava com Deus, para Deus não permitir, para Deus me ajudar a voltar, mas a cada vez mais, irmãos, se aprofundando, cada vez mais se aprofundando, cada vez mais se aprofundando. Eu lembro, meus irmãos, que o diabo, ele cirandava, ele destruía um relacionamento com os meus filhos, com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa. Eu não tinha um bom relacionamento, porque o espírito do inferno entrou dentro da minha vida, na minha casa. A palavra fala que quando a gente está na presença de Deus, a gente é uma bênção, o Espírito de Deus está na nossa vida. Mas quando a gente sai da presença de Deus, e o diabo ele vem e vê que a casa está vazia, ele vai e volta com mais 7, irmão. Por que ele volta com mais 7? Porque Satanás sabe que a casa está limpa, que foi limpa por Deus, que foi limpa pelo Espírito de Deus, que a palavra de João 15, lá 3, que nós ouvimos da parte de Jesus, é que nos limpa, que nos purifica. Então a casa está limpa.
Então ele volta com as 7, porque tem coisas que a gente não fazia, Satanás com aqueles 7 faz com que a gente faz pior. E Deus sabe o sofrimento de tudo isso. E eu me lembro, meus irmãos, que Deus usava os vasos. Os irmãos iam lá em casa para fazer campanha, eu aceitava a oração e tudo. Deus falava: volta, meu filho, para a minha presença, que eu tenho algo grande na sua vida. E eu me lembro que eu sempre rejeitava, porque sempre o diabo armava um laço, sempre para ganhar um bom dinheiro. No crime, para ganhar, quando você está ganhando bastante dinheiro, irmãos, você esquece, você não vê outra coisa, você só fica focado no dinheiro, focado nas coisas do mundo. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3, buscar as coisas que são do céu, não as coisas que são de baixo. Jesus fala lá no livro de Mateus, fala para a gente buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Fala para a gente não amar o dinheiro, porque o dinheiro, irmão, segundo a Bíblia, amor ao dinheiro, dinheiro é próprio mamon. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos: o diabo é sujo e ele sabe como cativar a gente pelos olhos. E eu digo para os irmãos, passados uns dias, eu não volto, rejeito ao Senhor. Meus irmãos, eu estava em um serviço com uns amigos, e quando eu estava no serviço com uns amigos, eu recebi uma notícia para mim chegar na minha casa, para minha casa, porque tinha acontecido algo na minha casa. E aí eu peguei a minha moto, acelerei para minha casa. Quando eu cheguei ali na Regional, algumas pessoas sabem onde eu moro, aqui no Diquinho, na Rua Igarapé. Eu chegando na Regional, vi de longe, na curva da rua ali próximo da rua em direção a Igarapé, bastante pessoas, ambulâncias, bastante viatura da polícia. E eu encostei lá o carro, ficando meio com medo de chegar, por causa que tinha bastante polícia. Aí o pessoal não vai lá, porque é o seguinte, é um problema que aconteceu na sua casa lá com a sua família. Quando eu chego lá, vem uma mulher e fala assim: Paulinho, a sua mãe está morta. E aí eu entro para dentro da minha casa. Quando eu entro para minha casa, cheio de policial, SAMU e tudo, eu entro, passo pela cozinha, pela sala, passo pela cozinha ali, vou no meu quarto. Quando eu chego, encontro a minha mãe morta com 37 facadas no chão. E eu falo uma coisa para você, ali eu falo para os irmãos, eu peguei na minha mãe e levantava minha mãe para o céu e falava para Deus ressuscitar minha mãe, porque eu orei para pessoas que eram cegas e o Senhor curou. Orei para pessoas que eram paralíticos e o Senhor curou o paralítico. Eu orei por pessoas que tinham problemas e o Senhor deu coração novo para pessoas. O Senhor fez coisas tremendas e eu falando com Deus ali. E levava a minha mãe mostrando para Deus e não aconteceu nada. E aí os enfermeiros falaram: não deixa, nós já tentamos reanimar, já fez de tudo, mas não tem como fazer mais nada, Paulo. E aí eu saí dali. Quando eu saí dali, meus irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Eu olhei para o céu e falei assim: é assim que o Senhor quer que eu volte para a sua casa? É assim que o Senhor quer que eu volte para a sua presença? Nunca mais eu vou voltar para a sua presença. E digo para os irmãos, saí dali, resolvi que tinha que resolver, e fiquei um bom tempo, saí da minha casa, ver minha família de um canto para outro, sofrendo ali com a minha família. E aí me aprofundei cada vez mais, Eu lembro que uma irmã foi na minha casa, uma Terezinha, até veio aqui participar do culto uma vez com a gente, veio falar para mim assim: irmão Paulo, você tem que voltar para Jesus, volta para Jesus. Eu falei assim: irmã, da onde você veio você volta, vai lá falar com o teu Jesus, pergunta para ele se a mãe dele foi morta igual a minha mãe, vai lá falar para ele. E aí a irmã Terezinha chorando, e eu chorando muito, chorava muito, e a irmã Terezinha falou assim: eu vou orar por você. E amém, passou-se tempo, fui preso várias vezes. E uma certa feita, eu falava com Deus, se Deus responder essa minha pergunta, Deus mostrar para mim realmente se a mãe dele foi morta igual a minha, aí sim eu vou voltar para a presença dele. Em 2017 estava na cadeia de Americana, conheci um rapaz chamado Juliano. Esse rapaz Juliano, sentado, ele também é um ex-adético, criminoso, se converteu lá dentro, porque estava em fase terminal, foi assinado o testado de óbito para ele, para a casa dele, para ele morrer na casa da mãe dele. A mãe dele orou, Jesus curou ele, e ele se converteu na prisão. Eu estava assim, eu contei minha história para ele, ele pegou e falou para mim assim: ó Paulo, eu não sei a resposta para te dar, mas eu vou orar e pedir a Deus, e quando Deus me der a resposta eu vou falar com você. Aí um dia ele me vem e fala para mim
sobre o que Jesus disse quando foram consultar ele, que consultar Jesus Cristo, que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá fora. Ele falou: a minha mãe e os meus irmãos é esses que fazem a vontade de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim: agora, você meditando nessa palavra, o que você entende? Quantas mães que Jesus viu morrer? Quantos irmãos que ele viu morrer? E ele dando essa resposta para mim, eu baixei a cabeça e fiquei quieto. E passado-se um tempo, a minha esposa teve alguns sonhos, vendo que o que Deus ele tinha para fazer na minha vida. Porque a minha esposa sonhou comigo, que eu tinha perdido a minha mente, perdido a minha cabeça. Dá para resumir, não dá para contar com um detalhe, meus irmãos, mas a minha esposa sonhou comigo que eu tinha perdido a minha cabeça quando eu estava na presença de Deus. E depois, em 2018, ela sonhou que a gente chegava em um certo lugar e um velhinho pescava um peixe. E ele tirava da boca daquele peixe e a minha própria cabeça falava: hoje eu estou devolvendo a cabeça do teu esposo. E agora em novembro de 2019, eu estava em Itapetininga, na cadeia de Itapetininga, nessa prisão. Pastor Salles, Deus usou ele para falar comigo nessa prisão e falou para ele: Paulo, Deus só te trouxe aqui porque Ele tem algo para fazer na tua vida muito grande. Ninguém que está aqui sofreu o que você sofreu, e ninguém que está aqui viu o que você viu na presença de Deus. Então você sabe o que você tem que fazer. Deus só trouxe você aqui para falar com você. Ele sabe da dor que você sente, Ele sabe da dor que você tem no seu coração. Meus irmãos, difícil era para mim perdoar, difícil era para mim liberar um perdão para uma pessoa, porque o ódio, ele dominava a minha vida. E eu falei: eu vou fazer um teste então, eu vou tentar ir para a presença de Deus. No dia 5 de novembro de 2019, dia 5 de novembro de 2019, eu aceitei a Jesus, reconciliei com Ele, ali no raio 3 de Itapetininga, da cidade de Itapetininga. E graças a Deus, a gente agora está aí falando da palavra do Senhor. Aleluia. Né? Nas ruas. Hoje é a primeira oportunidade que eu estou tendo aqui de dar uma resumida rápida dentro de um pequeno tempo, mas pela misericórdia de Deus ele faz a obra dele. Por que Deus faz? Porque essa palavra é verdadeira. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que seus galhos, seu tronco são cortados e apodreçam no chão, irmão, ao cheiro das águas brotará. E eu creio nessa palavra. Hoje eu creio que o tronco, que os galhos que estavam podres, hoje está se brotando na presença de Deus.